Shadow of Mordor é inconsistente. Mas isso não significa que ele seja ruim. Na verdade, muito pelo contrário. Eu acredito que se trata de um game onde os acertos superam os erros. Eu sempre tive vontade de jogar esse jogo, mas até esse ano eu não tive a oportunidade. E quando eu comprei um PC, ele estava na minha lista de prioridades. Então eu comprei ele numa promoção e me joguei de cabeça. Antes de jogar, o que despertava o meu interesse era o sistema de combate, que foi muito elogiado pela crítica na época. Mas também pelo seu sistema de Nemesis, que também foi bastante elogiado por adicionar uma camada muito complexa ao gameplay. Porém, nas críticas que eu acompanhei há 6 anos atrás, era quase unanimidade a forma que o jogo foi rechaçado pela sua adaptação pouco fiel do universo Tolkien. Isso porque Shadow of Mordor é baseado nos livros e não nos filmes, como todos os jogos baseados na obra do escritor inglês tinham sido até o momento. Eu particularmente não sou muito fã da literatura do Tolkien e tampouco das adaptações cinematográficas. Eu vi o primeiro filme na versão estendida e só conseguia pensar que queria que o filme acabasse logo porque eu estava muito entediado. Então pra mim a adaptação ser infiel não era um problema, contanto que me entregasse uma história coesa e interessante. O que, bem, não aconteceu. Mas sobre isso depois. Por isso, sem mais delongas, vamos começar pela Shadow of Mordor é um jogo muito bonito. Os modelos dos personagens, dos Uruks em particular, são excelentes e os cenários são bem agradáveis ao olhar. O problema é que a primeira inconsistência do jogo começa logo aqui. Isso porque no quesito ambientação, Shadow of Mordor peca e peca muito feio. Durante todo o jogo você vai percorrer 2 mapas. O segundo é alcançado ali na metade da campanha, e apesar de serem extremamente bonitos, os cenários variam entre campos abertos, cavernas e fortalezas, e nada mais do que isso. Se você considerar que ambos os mapas são realmente pequenos, dá pra você correr de um lado para o outro do mapa em 5 minutos, logo você vai se ver cansado dos lugares que passa para resolver as missões. Se tem 2 lugares minimamente memoráveis do mapa, é muito. E isso acontece nas cavernas principalmente. Todas são cinza por dentro e muito escuras. Não tem absolutamente nada que diferencie uma caverna da outra. Inclusive é até fácil de se perder dentro delas, ainda que elas sejam absurdamente pequenas. De tão pobres e de um layout tão confuso que elas têm. Você só não se perde porque consegue navegar por elas olhando no minimapa. Porém, quando o seu level design obriga que você explore um mapa olhando para o canto inferior esquerdo da tela e não pro level design, você sabe que ele já falhou. Em relação aos menus e a clareza das informações que o game apresenta, ele é bem competente. Você recebe feedback das suas ações o tempo todo e tudo é muito bem responsivo ao jogador. Em se tratando de um jogo de ritmo frenético, as dicas visuais durante os trechos de combate e navegação são perfeitos em timing, do tipo que depois de alguns minutos jogando, você já está completamente familiarizado com os ícones e já sabe o que eles querem dizer,
se eles representam algum tipo de perigo ou trazem alguma oportunidade que você pode aproveitar naquele momento. Um ótimo exemplo de interface competente é a tela do sistema de Nemesis. Explicando rapidinho, o sistema de Nemesis é uma camada muito importante de Shadow of Mordor. É o sistema que dita qual é o próximo alvo no exército de Uruks, e é na tela que vemos as informações sobre os capitães do Sauron e as suas relações com os outros capitães. Eu vou falar melhor sobre o sistema de Nemesis daqui a pouco, mas por enquanto, saibam que o trabalho da interface nesse segmento do jogo é bastante competente. O mapa também, apesar de poluído às vezes, mostra com bastante clareza os pontos de interesse do mapa. Infelizmente, não tem uma opção de ligar ou desligar certas legendas no mapa, fazendo ele apenas mostrar um tipo de atividade, algum tipo de colecionável, ou mesmo somente mostrando as missões principais, coisa que já estava presente em jogos de, 10 anos atrás de Shadow of Mordor. E por falar em missões principais, eu acho que é hora da gente acabar logo com isso. Ok, a história desse jogo é ruim. Não tem como falar de outra maneira. A história de Shadow of Mordor é ruim. E isso nem é da perspectiva de adaptação, porque como eu disse, eu nem ligo para Senhor dos Anéis. Mas como uma história, por si só, é uma história ruim. A trama começa dando uma breve explicação sobre o pano de fundo dos acontecimentos do jogo. Acontece que Shadow of Mordor se passa no período de 60 anos entre o fim do Hobbit e o começo da Sociedade do Anel. O ano específico eu não sei, eu acho que não falam no jogo, mas se tem um ano específico eu vou colocar ele na tela agora. Durante esse período, o Sauron ainda está no limbo, sem a sua forma humana, e seus seguidores estão procurando uma maneira de trazer o seu mestre de volta à vida, para que ele conclua os seus planos. Seguidores esses, os Capitães das Trevas, sendo eles a Torre, a Clava e a Mão Negra do Sauron. Esses capitães invadem o Portão Negro de Gondor, um ponto muito estratégico na geografia da Terra-média, e que até então estava sendo protegido pelos Guardiões do Portão Negro. Eles capturam e assassinam Talion, o nosso protagonista, e a sua família, a fim de completarem um ritual para que Sauron possa voltar à vida. Talion chega na pós-vida e descobre que não poderá descansar. Um espectro chamado Celebrimbor diz a ele que ambos devem voltar à Terra-média para dar fim à Mão Negra de Sauron, e Talion ter a sua vingança e finalmente poder ter a sua passagem para o Reino dos Mortos e poder se reunir com a sua família pela eternidade, em paz, descansando, tranquilão. Ok, então a gente tem na nossa mão uma história de vingança, de catarse. Você não precisa falar mais nada, eu tô vendido, vamos lá. E bem, o que acontece depois disso são 20 missões que não seguem uma sequência lógica e mais parecem que foram grudadas juntas com durex e barbante e que os devs deram pra gente e falaram: All of this just works. Obviamente vai ter spoilers aqui, então se você realmente quer se importar com uma história podre, que sinceramente é a parte menos legal de toda a experiência, então ok, vai lá jogar o game e eu já vou adiantar aqui que eu recomendo muito que você jogue ele. Mas se você já se deu por vencido com a minha oratória impecável de que a história chupa bolas, então vem comigo. A história tem a brilhante ideia de se desenrolar com mini arcos. E a cada arco conta com um personagem coadjuvante, que vai guiar as motivações do Talion durante o tempo em que ele estiver com ele. Até porque, se a pessoa não guiar o Talion, ele não faz nada, pois é o protagonista mais entediante e mais trouxa que eu já vi. Sério. Alan Wake era um cuzão que gritava com a esposa, só sabia falar que era um escritor, mas o Talion, meu Deus do céu, ele não tem literalmente nada de personalidade. O cara parece um manequim, parece um boneco de cera. Puta que... Que merda de protagonista, meu irmão. Eu sinceramente olhava pra cara de estudante de direito dele e eu falava: meu irmão, foda-se a tua mulher, teu filho, porque eu só vi os dois durante, 10 minutos. Como que você quer que eu me importe com eles junto com você, sendo que eles foram desenvolvidos por menos tempo do que o segundo round da luta do Anderson Silva com o Chris Weidman? Sabe, aquela luta em que ele torceu a perna dele e virou uma foice, tá ligado? O Talion é muito chato. Sério. E dá pra perceber que eles quiseram fazer uma coisa meio Prince of Persia, Devil Within,
onde o Celebrimbor entraria em conflito com o Talion diversas vezes quando eles discordassem de algo. Mas isso não funciona, porque o Talion é um merda. Enfim, o problema dessa estrutura de mini-arcos com personagens é que o jogo tem 20 missões. 4 delas são focadas inteiramente no Talion. Então, as 16 restantes são divididas em 5 personagens coadjuvantes. 3 missões e meia não são bastante para desenvolver um personagem, quanto mais uma relação do protagonista com ele. E o design de personagens é ok, porém nenhum deles é suficientemente interessante para ser lembrado. E esses personagens não têm o menor tempo para se desenvolverem. O que chega mais próximo disso é o Gollum, mas até ele tem um certo ponto da história que some. Ele simplesmente some. Os personagens somem quando o arco deles é concluído e eles não aparecem mais. E isso acontece com todos eles. O último arco que temos é com o Thorvin, um anão que caça criaturas selvagens em Mordor, pois isso faz parte da cultura da tribo dele. E ele é genuinamente um personagem engraçado, com um temperamento gentil, mas ao mesmo tempo tirador de sarro, que fica zoando o Talion. E você faz tipo 3 missões com ele. Na última, onde os dois finalmente poderiam começar a criar uma conexão, o Talion fala tipo... Mordor tá perigosa, man. Saia imediatamente. E o Thorvin, tipo... Beleza, man. Se você sobreviver, vai lá em casa tomar uma. E é isso. O Thorvin, ele não aparece. Ele não aparece nunca mais. Entendeu? Enfim. Depois disso, o Talion vai pra um lugar que é fora do mapa pra matar um Uruk, que até então nunca tinha aparecido no jogo. E logo depois de ter uma boss battle podre com a Torre do Sauron, que eu não consigo olhar, eu não consigo levar a sério esse cara, porque olha ele, olha a boca desse cara, parece que ele tá fazendo assim o tempo todo. Ele começava a falar e eu começava a rir, não dá, eu não levava ele a sério. Enfim, nessa missão a Torre revela pro Talion, num plot twist muito chocante, que o Celebrimbor não se uniu a ele na moral, mas na verdade pegou o corpo dele como um casco para poder resolver os assuntos interminados dele com Sauron. Nesse ponto eu parei e pensei, mas por que isso é um ponto relevante? Sério, o Talion, de uma forma ou de outra, tá tendo a chance dele de vingar a família. Seja nas graças de um elfo que já morreu há séculos, ou sendo apenas uma casca para ele. Não faz diferença nenhuma. Ambos têm um objetivo e ambos têm agora a chance de alcançar esse objetivo. Por que isso seria um conflito? E adivinha? Acaba nem sendo, porque ding dong, o Talion fica putinho por 5 segundos e depois já tá de boa. Enfim, depois disso é a última missão, onde você leva o Talion pra um lugar do mapa onde você e mais uns orcs que estão do seu lado lutam contra alguns capitães aleatórios. Depois disso você sobe na muralha, onde você morre no começo do jogo, pra encontrar a Mão Negra, que é tipo o último chefe do jogo. E o que acontece é... apertem os cintos aí, galera. Sério. A Mão Negra do Sauron tira o Celebrimbor do corpo do Talion, o que era pra ter matado ele na hora, mas por alguma razão ele não morre de imediato. Eu acho que é aquele poder chamado protagonismo. E ele faz o Sauron voltar à vida, mas depois de 5 segundos, com a ajuda do Celebrimbor, que consegue matar o Sauron através de um Quick Time Event, e aí o jogo acaba. E o final é tosco, porque o Talion decide não ir pra Terra dos Mortos ainda e convence o Celebrimbor a ficar também para que eles possam lutar contra o Sauron na iminente guerra que vai acontecer. E é isso. O final é um gancho pra uma sequência que saiu há, sei lá, 5 anos depois. Saiu 5 anos depois, não há 5 anos depois. Isso nem faz sentido, meu Deus. E você pode reparar que eu nem falei do que acontece entre o começo e o final do jogo, porque não importa. É como se nada daquilo importasse. Só as missões onde você encontra relíquias que revelam o passado do Celebrimbor, e nelas você vê que ele forjou os anéis que o Sauron deu aos reis, e também forjou um anel. E quando viu que tinha feito merda, pegou o anel de volta e se virou contra o Sauron, o que se provou inútil, pois o anel tem vida própria e volta pro Sauron. O que causa o sequestro, tortura e assassinato do Celebrimbor e da família dele.
Ele só quer voltar à Terra pra deter o Sauron, porque ele se sente muito culpado por tudo aquilo. Mas essas missões são geralmente iguais. Você vai até um ponto, e aí vê uma cutscene onde o Talion dá um gritinho, e depois aparece desmaiado. E o mais engraçado é que essas relíquias estão aleatoriamente caídas no chão dos lugares. E eu não tô nem brincando, não tem contexto, não tem lore por trás dos locais. É literalmente um bagulho caído no chão e tipo, pega aí, mano. É isso aí. O problema da estrutura narrativa de Shadow of Mordor é que ela tenta atirar pra tudo quanto é lado. Tem o arco do Talion, o arco do Celebrimbor, o arco do conflito dos dois, e cada mini arco dos personagens secundários. E o que acontece é que o jogo entrega uma história onde não acontece absolutamente nada. É tudo monótono, inacabado, pois nenhum arco se desenvolve como deveria, o que torna a história uma coisa que o jogador vai encarar como algo que ele tem que se livrar logo para poder pular direto pro gameplay. E como a gente já tirou a parte ruim da frente, agora a gente pode falar da melhor parte. Ok, só mais uma coisa que eu vou deixar fora do caminho, que são as boss battles. Sério, as boss battles desse jogo elas são insultantes. Os Capitães das Trevas do Sauron, que é uma piada, é risível. Como que os devs estivessem olhando pra você e rindo da sua cara enquanto você tá perplexo, sabe? Jogando aquela boss battle abismal. Pra não ser injusto, a única boss battle minimamente decente é a Clava do Sauron. É basicamente um mano a mano com ele, onde alguns Uruks dão apoio em certos momentos. Não é um boss incrível, mas por ser o primeiro, cumpre o seu papel. Tirando o fato que ele só aparece, sei lá, depois da metade do jogo. Os outros são uma piada, sério. A Torre do Sauron é um esconde-esconde de stealth, que é fácil num nível, assim, podre. O último boss é um Quick Time Event. E o Graug gigante, com quem você luta acompanhado do Thorvin, é literalmente esperar ele correr, dar a flechada na cara dele e fazer um Quick Time Event. Repete isso 4 vezes e pronto. Parabéns. É estranho que um jogo tão focado no combate tenha chefes que apareçam só depois da metade do jogo, e que sejam tão pobres mecanicamente. Aliás, não só mecanicamente, como vilões, são todos muito genéricos. Eles aparecem muito pouco durante a história, e eles não são intimidadores. Eles nem apresentam uma ameaça pro protagonista. Eles nem têm tempo de se desenvolverem como vilões. E isso impacta muito em como você encara os chefes, sabe? Tipo, os inimigos que deveriam ter um pouco de impacto no gameplay. Menos esse cara. Porque esse cara, ele não me dava medo. Não dá, eu não consigo nem fingir. Mas enfim, com isso fora do caminho, eu posso começar a falar por que eu recomendo e muito esse jogo. O gameplay de Shadow of Mordor é viciante. Eu arrisco dizer que é o combate mais divertido que eu já joguei nos últimos anos. Eu tenho uma teoria de que dentro do cérebro de cada pessoa tem tipo o Goblin Gamer, que é tipo um Goblin que ele não quer saber de história, ele não quer saber de cutscene, ele não quer saber de mensagem, ele não quer saber de porra nenhuma. Ele quer jogar videogame, ele quer ter a serotonina instantânea ali daquele momento, sabe? Como se fosse um cracudo. Então, não é serotonina, eu devo estar falando merda, mas vocês entenderam o que eu tô falando. E, meu Deus, Shadow of Mordor alimentou o meu Goblin Gamer de uma forma que, como se fosse um banquete, entendeu? É maravilhoso. O Talion, ele é um guardião do Portão Negro de Mordor. Ele é treinado em combate, furtividade e acrobacias. E com a parceria do Celebrimbor, ele ganha habilidades sobre-humanas, como o poder de cair de alturas inimagináveis, um arco e flecha mágico, uma visão que ajuda ele a detectar pessoas ou pistas, e uma super velocidade. Shadow of Mordor é muito semelhante a Assassin's Creed na exploração. Você navega pelo mapa fazendo parkour, tendo que passar batido por patrulhas de inimigos para chegar em seus objetivos. A navegação é muito prazerosa. Isso pois os devs foram muito espertos em se ligar que a maioria do tempo a gente estaria correndo de um lado para o outro. Então eles implementaram a mecânica de perícia élfica, onde quando você aterrissa de um salto, você pode apertar X ou B para ganhar um buff de velocidade que dura alguns segundos. E junto a isso, espalhou diversas rochas sobressalentes pelo terreno. Então navegar pelo mapa, ainda que repetitivo, é imperceptível
pois é muito gostoso correr pelo mapa, tentando acertar o movimento de ativar a habilidade e ir mais rápido. Os controles do parkour são bem simples e bastante responsivos. Isso é ótimo, porque se eles fossem um pouco mais complicados, eu creio que eles se tornariam meio maçantes e eles meio que iam empatar o que realmente importa no jogo. Você pode abordar os inimigos de duas formas: stealth e combate direto. Começando pelo stealth, ele é bastante competente e divertido. Ele pode te ajudar a passar batido por Uruks que você não tá afim de lutar, te ajuda a se infiltrar em locais importantes e também a jogar Uruks de cima de lugares altos. E o mais interessante de stealth nesse jogo é que ele é realmente uma boa opção para abordar os inimigos. Em nenhum momento você é forçado a ser furtivo. O stealth tá lá, ele pode ser usado se você quiser, mas se você não quiser também, tá ótimo. Vai lá, mete o pé na porta e sai na mão com os orcs, você que sabe. Sem falar que, como escalar torres e muralhas é bastante incentivado pelo level design, o stealth ele tem uma camada de verticalidade muito legal. O jogador tem a liberdade de se infiltrar pelo chão, mas também pode entrar em um forte por cima, o que possibilita assassinatos muito estilosos. Mas aí chegamos no ponto alto de Shadow of Mordor: o combate. O combate de Shadow of Mordor é metal pra caralho. Usando o mesmo modelo de combate da série Arkham, de Batman e Sleeping Dogs, Shadow of Mordor foca em batalhas contra números absurdos de inimigos ao mesmo tempo. Isso faz a gente se sentir muito foda. Não tem outra palavra. É foda mesmo. Você se sente o John Wick na Terra-média. E a melhor parte do combate do game é que ele é razoavelmente simples. Os 4 botões frontais do controle fazem literalmente tudo que você precisa para dizimar uma pequena população de orcs. E acredite, você vai estar peitando multidões se você não tomar cuidado. Mas apesar da simplicidade inicial, o jogo vai progressivamente adicionando algumas complexidades para deixar você sempre na pontinha do pé, para te lembrar que você ainda pode se ferrar se você tomar uma decisão errada. Isso vem na forma de novos inimigos, que não são tão simples assim de derrotar. O combate ainda tem umas mecânicas muito interessantes. Por exemplo, cada golpe que o jogador dá nos Uruks é contado e a cada 8 golpes ininterruptos, a espada do Talion começa a brilhar, o que permite que você faça uma execução instantânea em um inimigo. E meu amigo, as execuções... Eu nunca vi uma violência tão elaborada na minha vida. Sério, ela sai do campo da barbárie e entra no campo da arte. É como se Michelangelo esculpisse uma lança de bronze com incrustações de mármore, pedras preciosas, pegasse essa lança e enfiasse ela no seu rabo. Esse é o nível da beleza da violência de Shadow of Mordor. Mas enfim, o Talion ainda tem uma árvore de habilidades que permite que ele faça uma plétora de travessuras, como atirar flecha no pé dos Uruks e prender eles no lugar, atordoar todos os inimigos numa determinada área na sua frente, ao invés de um inimigo só, e algumas outras habilidades que inicialmente estão trancadas e são liberadas em algum ponto da narrativa. Além disso, há também as melhorias para o personagem, como mais vida, mais foco, maior capacidade de flechas do arco mágico e o número de runas que podem ser equipadas em cada arma. Essas melhorias podem ser compradas com pontos que você consegue fazendo missões secundárias e pegando colecionáveis pelo mapa. Isso é um modo muito interessante de fazer o jogo aproveitar tudo que o jogo oferece. Você pode muito bem fazer só as missões principais, mas sem as melhorias conseguidas nas missões secundárias, vai ser bem mais difícil. Essas missões secundárias variam de desafios para melhorias de arma, como por exemplo matar 30 inimigos com arco e flecha, executar em stealth 10 inimigos sem ser visto, e missões de resgate de escravos humanos. E os colecionáveis são relíquias, onde são revelados pedaços da história de pessoas que previamente passaram por ali, e runas marcadas em paredes que devem ser encontradas. Há também missões de caça e de coletas de plantas, mas sinceramente essas missões não me despertaram o mínimo interesse, mas se você é um completionista, elas contam na porcentagem total do game. Ao levar um golpe fatal, Talion ainda tem uma última chance, onde a câmera fica lenta e você deve completar um Quick Time Event antes do tempo acabar. Caso consiga, o Talion contra-ataca o golpe fatal que iria receber e volta com um pouco de vida. Caso ele erre, aí ele morre mesmo. Esse Quick Time Event ele vai ficando cada vez mais difícil, para não ser abusado como uma carta de passe livre da prisão toda vez que o jogador fizer cagada. E por fim, o gameplay de Shadow of Mordor conta com uma das mecânicas mais criativas e originais que os games já viram na última década: o sistema de Nemesis. O sistema de Nemesis é simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. E como ele funciona? O exército de Sauron, como qualquer outro, conta com um sistema de hierarquia.
Você tem os soldados, Uruks comuns, que você encontra perambulando por Mordor, os capitães, Uruks mais poderosos, que também podem ser encontrados andando por Mordor, ou em missões específicas para eles, e os War Chiefs, Uruks muito poderosos, que só podem ser encontrados após certos requisitos sejam preenchidos. Não é você que vai atrás deles, são eles que vêm atrás de você. Na tela de capitães e War Chiefs, podemos ver que já nos foram revelados a identidade, e os que estão ocultos não sabemos quem são. E é aí que a complexidade começa. Para descobrir qual é um Uruk oculto, você pode simplesmente esbarrar nele quando explora o mapa, sentir a presença dele com sua visão de espírito, ou subjugar um soldado e ordenar que ele dê a identidade de um capitão. Feito isso, o capitão vai estar lá junto com os outros. Cada capitão e War Chief tem as suas forças e fraquezas. As forças você deve evitar e as fraquezas explorar. Simples assim. Essas características são muito variadas, vão desde fraqueza a fogo, fraqueza a ataques de arco e flecha, medo irracional de algumas das bestas de Mordor, e as forças variam também de uma simples resistência até a completa imunidade contra, por exemplo, ataques de arco e flecha, fogo, veneno e bestas. As fraquezas de um capitão ou War Chief só podem ser exploradas caso você saiba delas. E como descobri-las? Há soldados que têm um ícone verde sobre ele. Eles são os X9 do rolê. Eles têm informações sobre os capitães e, para descobrir, Talion também deve subjugar esse soldado e ordenar que ele conte tudo que ele sabe. Mas não é só contra você que os Uruks lutam. Por se tratar de uma raça onde o combate e a glória vêm sempre em primeiro lugar, Uruks também lutam entre si, por disputas de poder, dentro do próprio exército. E é aí que mais uma camada é apresentada no sistema de Nêmesis, as relações entre os capitães. Há capitães que detestam outros capitães e em algum momento eles vão se enfrentar em um duelo. O capitão vencedor vai subir de nível e o perdedor, bem, ele morre. Mas é aí que você entra. Você pode interferir na luta e matar o mais fraco para que o mais forte fique ainda mais forte e tenha maior chance de dropar uma runa boa quando ele morrer. Ou você pode matar o mais forte e deixar o mais fraco num nível melhor, mas não tão acima assim. Ou no meu caso, eu matava os dois. Foda-se. Há também a possibilidade de enviar uma ameaça de morte para um capitão. Ao subjugar um soldado, Talion pode dizer a ele que envie um recadinho para o capitão. E ao fazer isso, o capitão vai estar bem melhor preparado para a luta, com mais guarda-costas e mais forte. Porém, se o jogador tem êxito em matar um capitão jurado de morte, a chance dele conseguir uma runa lendária é muito maior. Gustavo da edição aqui. Então, eu esqueci de falar das runas mais cedo. E eu tô aqui falando como se vocês já soubessem o que são. Então, eu sou um imbecil. As runas, elas nada mais são do que as melhorias para as armas do Talion. Elas adicionam buffs, como mais dano, mais chance de crítico, resistência a algum elemento, e etc. A única forma de conseguir runas é matando capitães e War Chiefs. Capitães e War Chiefs mais fortes, eles têm a chance de dropar runas lendárias, essas sendo runas que adicionam um bônus bem maior do que runas comuns. E é isso. Acho que deu para cobrir o que são runas. Então, voltando para o sistema de Nêmesis. Além disso, haverá eventos onde os Uruks estarão festejando em banquetes, passando por alguma provação de combate, ou executando outros Uruks insubordinados. Todos esses eventos têm um tempo e, se completados, fazem o capitão em questão ficar mais forte. E, se interrompidos, garantem mais uma runa para o jogador. Capitães e War Chiefs que matam o Talion, eles sobem de nível. E na próxima vez que eles encontrarem o jogador, eles vão tirar sarro disso por previamente terem sido vitoriosos. Além disso, soldados comuns que também matarem o Talion, eles vão ser promovidos a capitães. E os War Chiefs agem como mini-chefes. Para fazer com que um War Chief saia à sua procura, você deve primeiro derrotar um capitão associado a ele, e só então ele fica disponível para ser desafiado. War Chiefs têm mais vida, mais dano e geralmente estão cercados de outros Uruks que servem como seus guarda-costas. Mas pro final do jogo, os guarda-costas dos War Chiefs deixam de ser Uruks comuns e passam a ser todos capitães, o que torna os combates ainda mais tensos e desafiadores. E mais próximo ao final do jogo, é liberada a opção de marcar Uruks, para que eles lutem ao seu lado. Essa habilidade interfere no combate, pois é possível marcar orcs durante uma luta,
mas também interfere no sistema de Nemesis, pois é possível marcar um capitão ou War Chief e fazer com que ele conquiste posições de mais poder dentro do exército do Sauron, fazendo com que eles façam o seu trabalho sujo por você. Shadow of Mordor, como eu disse, é bastante inconsistente. Ele entrega uma história meia boca, com personagens totalmente esquecíveis e que mal tem tempo de se desenvolver, além de uma trama fraca e com uma segunda metade totalmente anticlimática, mas ao mesmo tempo ele entrega um gameplay de ação incrível e criativo de uma maneira que até então, em 2014, ninguém tinha visto antes. O ciclo de gameplay é prazeroso, é desafiador e muito, muito, muito divertido. Se você é um fã incondicional de Senhor dos Anéis, seja dos filmes ou seja dos livros, e quer uma história aos moldes épicos do universo do Tolkien, olha, eu diria pra você passar longe. Sério, finge que esse jogo não existe e você vai ficar bem e você vai conseguir dormir à noite. Mas, se você não liga muito pra história e se interessa mais em um gameplay fluido, frenético, que vai alimentar o Goblin Gamer dentro do seu cérebro, pode vir. Se joga nesse jogo sem medo, que eu garanto que ali vão ser umas 25, 30 horas de pura diversão e muitos crimes de guerra. Confie em mim, é irado. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no meu canal. Eu gostaria de agradecer muito você que assistiu até o final. Se você realmente gostou, deixa um like e compartilha com seus amigos, mostra pra eles o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.